e chegamos à Quaresma. A Quaresma é um tempo de penitência, de mudança, de transformação da nossa vida, sempre para melhor. Nessa época, a Igreja nos convida a um tempo de reflexão sobre a nossa vida, os nossos irmãos, sobre todo o espiritualismo que Jesus nos ensinou, do amor ao próximo, do amor a Deus. E é com esses sentimentos que a Igreja nos apresenta a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é realizada anualmente pela Igreja, sempre no período da Quaresma. Seu objetivo é despertar a solidariedade dos fiéis e da sociedade em relação ao problema concreto que envolve a nossa sociedade brasileira, buscando caminhos de solução. A cada ano é escolhido um tema que define a realidade a ser transformada e um lema que explica em que direção e busca a transformação. A campanha é coordenada pela CNBB, que inclui educar para a vida em fraternidade, com base na justiça e no amor, exigências centrais do Evangelho. Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja Católica na evangelização e na promoção humana, tendo em vista uma sociedade justa e solidária. Enfim, despertar o espírito comunitário cristão no povo de Deus, comprometendo em particular os cristãos na busca do bem comum. A campanha da fraternidade teve seu início lá pelos anos 60 e já passou por algumas transformações. A primeira fase era em busca da renovação interna da igreja, uma renovação da igreja, depois passando a renovação do cristão. Com a América Latina, com problemas particulares, teve a Conferência de Puebla e nessa, a campanha da fraternidade entrou em uma segunda fase. A igreja se preocupa com a realidade social do povo, denunciando o pecado social e promovendo a justiça. Na terceira fase, a igreja se volta para as situações existenciais do povo brasileiro. E é neste cenário que temos a campanha da fraternidade deste ano, que é Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. E o que são biomas? De maneira geral, podemos dizer que os biomas são grandes espaços geográficos que acompanham as mesmas características físicas, biológicas e climáticas, existindo um grande número de espécies de plantas e animais. Os biomas brasileiros são considerados 6: bioma da Amazônia, bioma da Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e os Pampas. A Amazônia. A Amazônia é o maior bioma do Brasil e o mais famoso. Normalmente achamos que ela pertence só ao estado do Amazonas, mas o bioma avança para outros estados também e até outros países. Verde e vasto mundo de águas e florestas. A Amazônia brasileira é responsável por 1/3 de toda a madeira tropical do mundo. É uma região mega diversa, com mais de 4.200 espécies de animais, e grande parte de espécies ainda não foram catalogadas. A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, responsável por carregar uma quantidade imensa de material orgânico e sedimentos que são lançados no oceano, gerando biodiversidade marinha e contribui para o equilíbrio da temperatura no planeta. Existe ainda um imenso aquífero embaixo do chão. A evapotranspiração da floresta produz o chamado rio aéreo, que leva a água em forma de vapor para a região centro-oeste, sul e sudeste do Brasil e chega a transcender a Argentina. Além de todas essas e muitas outras grandezas e diversidades, existem outras formas de vida muito importantes que são os povos originais. A população local é formada de indígenas, poceiros, ribeirinhos, seringueiros, quilombolas e umas outras infinidades de comunidades. Há décadas, os conflitos pelos territórios estão marcando toda a região amazônica. As populações tradicionais defendem seus direitos seculares, querem ter seus territórios reconhecidos e legalizados. São históricas as lutas indígenas pelas demarcações de suas terras e de seu lago. Os conflitos e a violência contra os trabalhadores do campo, que aconteciam e ainda acontecem em todo o Brasil, se concentram de forma expressiva na Amazônia, para onde avança o capital tanto nacional quanto internacional,
Em muitos desses latifúndios amazônicos se constatou trabalho escravo. A Amazônia, por sua riqueza em águas e biodiversidade, é cobiçada por corporações do Brasil e do mundo inteiro, cada uma em seu ramo respectivo. Água, fármacos, essências, minérios, saberes ancestrais da população, etc. Grandes madeireiros e serrarias conseguem aprovar propostas de manejo florestal junto ao IBAMA, somente para retirar as árvores nobres da floresta, inclusive de áreas de reservas de terras indígenas e parques nacionais. Recentemente tivemos uma entrevista com o presidente da Nestlé, em que esse defendia abertamente a privatização da água. A Igreja Católica na Amazônia sempre enfrentou grandes desafios que se anunciam pelas intervenções políticas e econômicas. Já teve diversos leigos, sacerdotes, religiosos e religiosas derramando seu sangue em nome da dimensão socio-transformadora da fé, cuja defesa dessa população e do meio ambiente foram seu principal esforço. Normalmente, quando vemos reportagens sobre conflitos agrários ou de meio ambiente, temos números e dados da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. As políticas governamentais de incentivo às hidrelétricas, mineração e agronegócio tendem a anular as iniciativas em prol da preservação. O estancamento do desmatamento está longe de acontecer e já acumula um sofrimento de mais de 700 mil quilômetros quadrados. Existe um limite nesse desmatamento que, uma vez ultrapassado, a floresta se desentregará automaticamente, como que por efeito dominó. Essa seria a maior tragédia ambiental do país, inclusive do mundo, e incalculável para o ciclo de carbono no planeta. A Caatinga, ocupando uma área de aproximadamente 800 mil quilômetros quadrados, é o único bioma exclusivamente brasileiro. É típico das regiões semiáridas, podendo ser encontrada em 8 estados do Nordeste e mais o norte de Minas Gerais. A vegetação é marcada por plantas adaptadas ao clima seco e à pouca disponibilidade de água. Sempre que falamos do Nordeste ou da Caatinga, imaginamos um cenário em que as árvores estão distorcidas, feias e secas. Mas a Caatinga tem um espetáculo lindo e belo, com vegetação e animais adaptados à vida na seca. Em tempos de seca, a Caatinga dorme, hiberna, poupa água e energia para voltar à vida plena durante as primeiras chuvas. A ressurreição anual da Caatinga é um dos espetáculos mais belos oferecidos pelos biomas brasileiros. Muitas plantas, como o umbuzeiro, guardam água em sua raiz para poder se utilizar dela em tempos de falta de chuva. As árvores secas e retorcidas, como também os cactos de folhas fibrosas, não são sinais de pobreza, mas de vida que soube se adaptar ao clima semiárido. O regime de chuvas oscilantes faz com que a média de água seja 750 bilhões de metros cúbicos nesse território todos os anos. Entretanto, a capacidade de armazenamento de água é de apenas 36 bilhões de metros cúbicos, mesmo com toda a infraestrutura construída pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca, uma perda média de mais de 700 bilhões de metros cúbicos todos os anos. O bioma da Caatinga tem poucas nascentes e rios perenes, portanto, poucos aquíferos. O maior deles é o Rio São Francisco. Mas observa-se que 30% da região tem um solo formado por rochas sedimentares, o que favorece o armazenamento de água em aquíferos, como é o caso da região de Gurgueia, no Piauí. Nessa região, as águas subterrâneas ainda são abundantes, mesmo com a destruição da vegetação que coloca em risco a sustentabilidade desses aquíferos. 99% dos rios que cortam a Caatinga correm apenas em época de chuva. O fato gera equívoco à população em geral, que julga serem os rios secos com problemas de falta de chuva. A Caatinga abriga 178 espécies de mamíferos, 591 tipos de aves, 177 tipos de répteis, 79 espécies de anfíbio, 241 classes de peixes e 221 espécies de abelhas que foram catalogadas até o momento. Mesmo com toda essa riqueza, a Caatinga é o bioma brasileiro sobre o qual se tem mais desinformação, preconceitos e estigmas. Essa região sempre foi abandonada
E com todo este abandono, este bioma foi associado às tragédias humanitárias e social, acontecidas na região em tempos de estiagem mais prolongada. O clima seco, só abundante há tanto tempo tratados com problemas, hoje são percebidos pelo governo, universidades e ONGs como poderosos potenciais para a geração de energia solar e para o cultivo de frutas específicas como cajá, maracujá, umbu, licuri, caju, entre outros. A caatinga, por ser uma vegetação geralmente baixa, favorece a apicultura e é também o melhor alimento para a criação de animais pequenos e médio porte, como cabras, ovelhas e outros adaptados ao clima semiárido. Porém, tem sido muito agredida pelas queimadas e pelo desmatamento para plantio de culturas que raramente se adaptam àquele local. Lamentavelmente, a ação do homem já alterou 80% da cobertura original, que tem menos de 1% de sua área protegida. As queimadas desenfreadas, o cultivo de gados soltos e, ultimamente, o uso da água para irrigações são alguns dos problemas enfrentados. Nas últimas décadas, houve um olhar diferenciado do governo para aquela região, o que melhorou um pouco a situação dos moradores. A igreja sempre esteve presente no Nordeste, desde seu início, quando a maioria das alfabetizações eram feitas pela própria igreja, que também se adaptou à região e influenciou a cultura nordestina, como as festas de São João, reisados, rodas de São Gonçalo e tantas outras expressões que unem a dimensão religiosa com as festas populares. No Nordeste é muito comum se ouvir falar das missões ou as santas missões religiosas. E essas linhagens evangelizadoras são responsáveis por muitas mudanças. Mais recentemente, várias dioceses, milhares de agentes de pastorais e principalmente as SEBs assumiram o paradigma de convivência com o semiárido e participam de forma decisiva para a implantação dessas novas tecnologias e desse novo paradigma que tanto contribui com a melhoria das condições de vida do povo. As SEBs, inclusive, foram responsáveis por formações políticas e social das comunidades, incentivando também a construção de cisternas e lutas por melhorias, que nos últimos anos conseguiram parcerias com o governo federal. Diante desse cenário, temos uma motivação para uma valorização da caatinga brasileira, com mais informação aos moradores para que possam proporcionar o uso correto, pois o desmatamento, além de provocar aquecimento para o local, prejudica todo o território nacional, o que faz com que mesmo nós morando no Sudeste, sejamos também responsáveis pela conscientização e preservação deste bioma. Cerrado. Considerado o segundo maior bioma do Brasil, o Cerrado está presente em diferentes estados brasileiros, sendo predominante na região centro-oeste. Entre as características marcantes desse tipo de vegetação estão as árvores com caule tortuoso e o solo com poucos nutrientes. É uma vegetação típica de locais com estações climáticas bem definidas, uma época bem chuvosa e outra seca. Compõe as regiões com solo de composição arenosa, sendo considerado o bioma brasileiro mais antigo. A fauna é representada pelo tamanduá-bandeira, lobo-guará, tatu-bola, veado, entre outras espécies. As raízes das árvores são profundas, propriedade para a busca de água em regiões ou em épocas de seca. O Cerrado possui muitas áreas de interface com outros biomas brasileiros. Cumpre um papel fundamental no ciclo das águas brasileiras. Embora não produza água, acumula as águas de chuvas em seu subsolo poroso, principalmente as vindas dos rios aéreos amazônicos, formando grandes aquíferos que abastecem inúmeras bacias brasileiras. Nesse caso específico, os biomas Amazônia e Cerrado formam uma complementação perfeita para a produção e distribuição de água pelo Brasil e parte da América do Sul. É como se o Cerrado prestasse um serviço ambiental de fundamental importância, por isso recebe adjetivos como Pai das Águas, Caixa d'Água do Brasil, Cumeira da América do Sul. Este bioma contribui para as águas das principais bacias hidrográficas brasileiras. Assim como o rio Amazonas, o rio São Francisco recebe suas águas quase em sua totalidade do Cerrado e as distribui em outras regiões. A sua biodiversidade é riquíssima. O conjunto de todos os seres vivos dessa região representa 5% da fauna mundial. Este bioma possui também uma grande diversidade de tipos de vegetais, formando 14 paisagens com características próprias. A alta diversidade de ambientes se reflete em uma elevada riqueza de espécies vegetais e animais.
Apesar dessa elevada biodiversidade e de sua tamanha importância ecológica, das 427 espécies listadas em risco de extinção, 132 estão no Cerrado. Os povos do Cerrado são a principal e maior riqueza deste bioma. A eles se deve a preservação do que ainda resta, chamado Cerrado em Pé. Nessa realidade, verificam-se processos sustentáveis, produção em pequena escala, pouco capital e trabalho familiar. É uma estratégia camponesa de viver com o suficiente sem agredir ou destruir o bioma. É formada por indígenas, que foram os primeiros habitantes, também por camponeses junto às comunidades indígenas. Outro grupo importante é o dos agricultores familiares, grupos de assentados e acampados e extrativistas, que lutam pela desapropriação de áreas para fins de reforma agrária e pela criação de unidades de conservação e de uso sustentável. Com o pretexto da defesa e preservação da Amazônia, avança sobre o Cerrado a ocupação desordenada, em vista da exploração econômica, com a destruição da biodiversidade e a ameaça à vida e à cultura dos povos originários e comunidades tradicionais, ignorando-se o significado da sua riqueza natural e a importância dos povos que ali habitam, bem como o seu valor ambiental no conjunto do território brasileiro e na preservação do ciclo da água. Diante da crise da água estabelecida no território brasileiro, devido à deflorestação e tendo em vista o uso de seu potencial, tem se falado na transposição das águas do rio Tocantins para o rio São Francisco, o que é muito perigoso. O que se esconde por trás de tudo isso é a exploração dos solos e das águas do Cerrado para o agronegócio. Esta é uma das situações preocupantes, pois o monocultivo típico do agronegócio exige o desmatamento de grandes áreas, muitas áreas do Cerrado que são fundamentais para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos, têm sido palco de disputa entre esse agronegócio e os povos originários. Para muitos especialistas, a situação do Cerrado parece não ter mais retorno, e os rios deles dependentes, como exemplo São Francisco, caminham para o fim. Resta a esperança, a possibilidade de buscar saídas que mudem tal desfecho. Segmentos e organismos ligados à Igreja Católica, como a Conferência dos Religiosos do Brasil e a Comissão Pastoral da Terra, bem como a atuação de algumas dioceses, têm transformado a realidade em várias partes do estado. Destacam-se o Grupo do Cerrado, que busca desenvolver a consciência crítica de uma espiritualidade ecológica, elaborando material popular para grupos, comunidades e movimentos, visando despertar a preservação ambiental. Atuação em favor da aprovação da proposta da emenda constitucional PEC 115-150, que inclui o Cerrado e a Caatinga como patrimônios nacionais. Formar parcerias de trabalho com a Comissão Pastoral da Terra e a Pastoral da Saúde, tendo em vista a recuperação de nascentes e a implementação de hortas e quintais ecológicos. Vimos que o Cerrado é um importante bioma do nosso país, responsável por quase todas as bacias hídricas, pelas reservas de água e que está sendo prejudicado pelo agronegócio. A nossa participação é indispensável para a preservação desse bioma tão importante, não só para o pessoal da região centro-oeste, mas de todo o Brasil e parte da América do Sul Atlântica. É um dos biomas mais ricos do mundo em espécies de fauna e da flora. Sua vegetação é bem diversificada, apresentando árvores de grande porte com folhas largas. As atividades humanas reduziram drasticamente a área original da Mata Atlântica, que é considerada um dos biomas mais ameaçados do planeta. Os relatos antigos falam de uma floresta aparentemente intocada, apesar de habitada por vários povos indígenas com população numerosas. Hoje, a concentração urbana na Mata Atlântica abriga a maioria das nossas capitais litorâneas e regiões metropolitanas. Muito importante a atenção em relação às políticas públicas, principalmente saneamento básico. Originalmente densa, extensa e rica de variedade animal e vegetal, desde o descobrimento do Brasil que ela vem sendo destruída. O pau-brasil, característico dela, foi o principal alvo da extração e exploração dos exploradores, e hoje está praticamente extinto. Após a derrubada da mata, vieram as plantações,
que foram responsáveis pela destruição em massa da vegetação nativa. Resta pequena área para a preservação das espécies que estão em risco devido à poluição ambiental. É uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta, decretada Reserva da Biosfera pela Unesco, Patrimônio Nacional na Constituição Federal de 88, somado todos os fragmentos da floresta nativa acima de 3 hectares, temos atualmente somente 12,5%. Seus serviços ambientais são inumeráveis e essenciais. Estão ali 7 bacias hidrográficas brasileiras, regulagem dos fluxos de mananciais hídricos, controle do clima, fonte de alimento. A pressão sobre a Mata Atlântica é histórica. Ao longo do tempo muda de aspecto e aumenta de intensidade. Começa com a extração de pau-brasil, passa por vários ciclos econômicos de cana-de-açúcar, café, ouro, fumo. A devastação quase total das araucárias ocorre a partir do século XX. A intensa exploração da agricultura e agropecuária, a exploração predatória de madeira e espécies vegetais, a industrialização, a expansão urbana desordenada, poluição do ar, das águas, do solo, com suas compactação e impermeabilização, que gera enchentes a cada chuva mais densa. É também um lugar de beleza e do lazer para milhões de brasileiros e turistas que vêm desfrutar das suas areias e praias, seu sol e seus pratos característicos. Originalmente ocupava esse imenso território litorâneo povos indígenas, que foram os primeiros a sofrerem com a chegada dos colonizadores. Muitas etnias foram extintas e as que sobreviveram sofrem as pressões da civilização. Nesse espaço existem populações praieiras, quilombolas, remanescentes indígenas, os caiçaras, além da imensa concentração populacional urbana. Entre as interferências da Mata Atlântica estão as empresas nacionais e transnacionais cingidas ao setor de produção de papel e celulose. Preocupadas com o mercado, investem na monocultura do eucalipto e estão transformando as paisagens em um deserto verde. Outra motivação é o desmatamento e prejuízos à vegetação. São as mineradoras e as construções de hidrelétricas. Os argumentos de seus defensores, o desenvolvimento de matrizes elétricas limpas. Dessa forma, se minimizam os impactos desses projetos, que tem causado prejuízos irreparáveis ao meio ambiente. Um outro fato preocupante é que grande parcela do que resta está na mão de proprietários particulares. Por isso é tão essencial incentivar entre eles mecanismos de proteção destes remanescentes florestais. A Mata Atlântica ainda guarda riquezas naturais, tem poder de regeneração. As iniciativas de preservar o que resta e tentar regenerar o mínimo para não faltar água, regular o clima, ainda é uma esperança viva. Vivem na Mata Atlântica milhares de espécies de plantas, mamíferos, espécies de aves, répteis, anfíbios e mais de 350 tipos de peixe. A falta de consciência ecológica, a omissão ou conivência do poder público, a ganância capitalista tem provocado a degradação do meio ambiente e a expulsão de diversas comunidades. A atividade de criação de camarão em cativeiro também é um problema. Contamina o lençol freático e saliniza as águas, o que tem levado dezenas de comunidades à situação de colapso de água. A evangelização nesta área chegou junto com os primeiros colonizadores, embora esse seja um processo contraditório em nossa história. Inúmeras cidades da Mata Atlântica carregam a marca da Igreja. Com o caminhar da história da Igreja no bioma, grande é a sua contribuição na defesa da vida dos povos originários e na defesa deste bioma. Não podemos deixar de lembrar das pastorais sociais, com atuação nos diversos segmentos da sociedade. A luta pela terra constitui um caminho de cuidado e responsabilidade com a criação. Os frutos dessas conquistas são os alimentos que hoje chegam na maioria das mesas brasileiras. E é nosso papel como cristão proteger e cuidar do Pantanal. Esse bioma é considerado uma das maiores planícies inundáveis do mundo. O Pantanal está presente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de territórios do Paraguai e Bolívia. É considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta.
Este bioma continental é considerado o de menor extensão territorial no Brasil. Entretanto, este dado em nada desmerece a exuberante riqueza que o referente bioma abriga. 70% deste bioma está em território brasileiro. Os rios que abastecem o Pantanal são provenientes de regiões bem altas e por isso as águas acumulam-se facilmente, transformando o Pantanal em uma grande planície de inundação, principalmente no período chuvoso. É uma das maiores extensões úmidas contínuas no mundo, com grande beleza e rica biodiversidade. Mantém boa parte da sua cobertura vegetal nativa, responsável pela permanência de espécies que em outros biomas já se mostraram em extinção. Nesta região encontra-se grande variedade de espécies vegetais da Amazônia, do Cerrado e do Chaco boliviano. Quando chegaram os primeiros colonizadores europeus, o Pantanal já era ocupado por importantes povos indígenas de várias etnias. Hoje esta população está muito reduzida. A maioria vive em áreas indígenas do Pantanal, porém alguns optaram por viver em cidades da região ou trabalhar em fazendas. A tribo Guató, por exemplo, a população não ultrapassa 400 pessoas. O homem pantaneiro descende dos bandeirantes e dos garimpeiros. Ele traz consigo elementos culturais do bandeirante português, do sertanista paulista e dos índios, de quem recebeu habilidades e o conhecimento da natureza. As principais atividades econômicas desenvolvidas na planície pantaneira são a pecuária, a pesca, o turismo, a extração de minérios e a agricultura. A pecuária não sustentável, a monocultura de cana-de-açúcar e da soja e a contaminação de solos e dos recursos hídricos com insumos agrícolas são pontos de alerta. A pecuária é a atividade econômica que se tornou a mais significativa e se estende do planalto das bordas da bacia até a planície alagável. Estabelece o padrão de ocupação do espaço geográfico e determina a cultura pantaneira, além de muitos dos impactos ambientais da região. São 16 cabeças de gado para cada habitante, um rebanho estimado em 16 milhões de cabeças de gado. Desmatamentos, queimadas e assoreamentos de rios são alguns dos problemas relacionados com a atividade quando a mesma não é praticada com responsabilidade. Nos últimos anos, o Pantanal tem sido objeto de diversas ações do poder público, associado a interesses empresariais de grandes impactos negativos, tais como a construção da hidrovia Paraguai-Paraná, a instalação de zonas de processamento de exportação e a construção de hidroelétricas e uma política de pesca prejudicial às populações da região. A pesca esportiva se tornou o principal atrativo de turismo regional, especialmente no Mato Grosso do Sul, trazendo mais de 100 mil pescadores por ano. Conta com uma infraestrutura de barcos e gera milhares de postos de trabalho nos dois estados. Apesar da importância da pesca, devem ser anotados problemas ambientais e sociais. Entre os sociais está a prostituição. Uma das grandes preocupações com os biomas brasileiros é a mineração. A mineração e, mais recentemente, a siderurgia são atividades em plena expansão também na bacia do Alto do Rio Paraguai, impulsionados pelo crescimento da economia brasileira e a demanda mundial. São explorados o ferro, o manganês, o calcário na parte sul e o ouro na parte norte. Grandes empresas responsáveis pelo maior volume de extração mineral estão envolvidas na construção de um polo siderúrgico para a produção de ferro, gusa e aço. Outras, como a de uma usina termoelétrica movida a gás. A maior preocupação dos ambientalistas para os próximos anos é com a produção siderúrgica e sua dependência do carvão vegetal para o abastecimento dos fornos, fator que já tem elevado a uma retirada de vegetação de madeira acelerada. A falta de visão e políticas integradas para o Pantanal que considerem efetivamente as tendências regionais e as necessidades essenciais das populações locais resultam em ações isoladas e com pouca repercussão em sua totalidade. Além disso, as principais demandas sociais vão sendo postas em segundo plano, devido à falta de implementação de políticas participativas e má aplicação de recursos. A presença missionária e servidora da Igreja Católica permanece viva no bioma Pantanal, suas dioceses com as pastorais sociais,
dedicam especial atenção aos povos originários, ribeirinhos e pantaneiros dessa região. Elas são mais próximas e podem ser o elo para a ecologia integral nesse santuário. O bioma Pampa, também conhecido como Campos Sulinos ou Campanha Gaúcha, em razão de se encontrar apenas na porção sul do nosso país e também do continente. A principal característica é a vegetação, que apresenta uma composição herbácea, formada basicamente por gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte, não ultrapassando os 50 centímetros de altura. Esse tipo de paisagem apresenta dois tipos bem definidos: os chamados campos limpos, quando a vegetação não apresenta arbustos, ganha uma paisagem mais homogênea, sem diferenças muito grandes entre uma parte e outra. E campos sujos, ocorre quando há uma maior presença desses arbustos que se misturam à paisagem. Exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. Sua paisagem natural se caracteriza pelo predomínio dos campos nativos, mas há também nos pampas a presença de matas ciliares, matas de encosta, matas de pau-ferro, formação arbustivas, butiazais, banhados, afloramentos rochosos, etc. Por se tratar de uma região plana e coberta por vegetação rasteira, o bioma Pampa, por suas pastagens naturais, acabou por favorecer o desenvolvimento extensivo da pecuária. Hoje, aproximadamente 2,6 milhões de brasileiros habitam nesse bioma. As estimativas indicam valores em torno de 3.000 espécies de plantas. A fauna é expressiva, com quase 500 espécies de aves. Também ocorrem mais de 100 espécies de mamíferos terrestres. O Pampa abriga um ecossistema muito rico. Trata-se de um patrimônio natural, genético e cultural de importância nacional e global. E uma das características marcantes no cenário pampeano, que não se pode deixar de mencionar, é o vento, fator vital na configuração da paisagem. É no bioma Pampa que se localiza grande parte do aquífero Guarani, uma reserva estratégica de água doce, não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil e toda a América Latina, que é fundamental na manutenção de toda a biodiversidade, além da Bacia Costeira Sul e a Bacia do Rio da Prata. Por este motivo, é preciso conter as atividades de expansão agropecuária na região, ampliar as áreas de reserva e conservar ao máximo o que ainda resta desse importante bioma, pois os seus recursos e as suas belezas naturais podem esgotar-se um dia, pois boa parte do seu bioma já foi devastado. Resta apenas 30% da vegetação original, o que gerou profundos impactos, como o risco de extinção de algumas espécies, o aumento da erosão e a intensificação do processo de arenização dos solos. Embora os solos do Pampa não sejam muito férteis, há uma prática agrícola monocultura cada vez mais intensa, e também das pastagens com espécies exóticas, que tem levado a uma rápida degradação e descaracterização das paisagens naturais do bioma. Outras preocupações que constituem ameaças ao bioma Pampa são a ampliação da área de soja, trigo e arroz e a cultura da mamona para a elaboração de biocombustível. Há ainda a antiga e constante ameaça da mineração e queima de carvão mineral, cujos impactos locais, regionais e globais, como acidificação da água, alteração da paisagem, deslocamento de populações assentadas, aumento da incidência e frequência de doenças pulmonares, chuva ácida e emissão de gases de efeito estufa são bem conhecidos. É importante destacar que, apesar da região ser latifundiária, há muitas famílias de pequenos agricultores indígenas quilombolas. A igreja está presente na região desde a primeira evangelização, mas com características muito próprias. Foi ali que os missionários jesuítas fundaram as missões dos 7 povos. Instituíram o cooperativismo, dando grande contribuição na defesa dos indígenas, mas que foi golpeada pelo Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha em 1750, determinando que teriam que deixar seus territórios e irem para o lado controlado pelos espanhóis. Os índios resistiram, mas houve guerra, massacre e teve ali o início da disseminação do povo guarani. O latifúndio do Pampa é fruto das chamadas Seis Marias,
capitanias hereditárias. Por isso, esta região do estado é onde há menor concentração demográfica e onde há também muita pobreza, fruto da concentração da terra nas mãos de alguns em detrimento da maioria. Com espécies raras e ameaçadas, e lembrando uma savana, o Parque Estadual do Espinilho compõe a beleza do bioma Pampa. Nele se encontra o último remanescente significativo desse tipo de vegetação. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Cultivar e guardar a criação. A campanha da fraternidade tem como objetivo geral cuidar da criação, de modo especial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover as relações fraternas e com a vida e a cultura dos povos à luz do Evangelho. O Papa Francisco nos convida a renovar o diálogo sobre os sofrimentos que afligem os pobres e a devastação do meio ambiente, com cada pessoa que no planeta habita. Ele afirma que Deus deu-nos de presente um exuberante jardim, mas estamos a transformá-lo em uma poluída vastidão de ruínas, desertos e lixo. Ele nos alerta para não nos rendermos ou ficarmos indiferentes perante a perda da biodiversidade e a destruição dos ecossistemas, muitas vezes provocadas pelos nossos comportamentos irresponsáveis e egoístas. É por nossa culpa que milhares de espécies já não dão glória a Deus com a sua existência, nem poderão comunicar-nos a sua própria mensagem. Por mais que não queiramos, é devido à atividade humana que o planeta continua a aquecer. Segundo os registros, o ano de 2015 seria o mais quente. Entretanto, há estudos já apontando que o de 2016 foi mais quente que o ano anterior.